Agora vamos para dois exemplos relacionados ao trabalho termodinâmico. Então ele diz o seguinte: uma bexiga vazia tem volume desprezível, tá? Cheia, seu volume pode atingir até 5 vezes 10 elevado a 3. Então a gente vai considerar o seguinte: se ela está vazia, então o volume dela inicial é zero. E se ele pode atingir 5 vezes 10 elevado a 3, a gente tem ali o volume final da bexiga, 5 vezes 10 elevado a menos 3. O trabalho realizado pelo ar para encher essa bexiga, a temperatura ambiente realizado contra a pressão atmosférica, então ele quer o trabalho, num lugar onde seu valor é constante e vale, aí ele deu a pressão, no caso aqui, né, a gente sabe pela unidade, que é 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então, quando ele fala contra a pressão atmosférica, então ele está dando a pressão 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. É no mínimo D. Então, vamos calcular a pressão. Trabalho aqui vai ser igual a pressão vezes a variação do volume. Então, recapitulando, o que ele quer na questão? Ele quer que você calcule esse trabalho termodinâmico, certo? Realizado para encher essa bexiga do 0 até 5 vezes 10 elevado a menos 3, com uma pressão constante de 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então, é só substituir na função. Quanto é a pressão constante? 1 vezes 10 elevado a 5. Quanto à variação do volume? Se ele vai partir de 0 e vai chegar até 5 vezes 10 elevado a 3, tanto faz eu fazer a variação como não, né? Porque de qualquer jeito vai dar 5 vezes 10 elevado a menos 3. Menos 0 é esse mesmo valor. Então, resolvendo aqui, a gente vai ter 1 vezes 5, 5. Multiplicação de potências da mesma base. O que eu faço? Conservo a base e somos expoentes. Então, 5 mais menos 3. Então, o trabalho aqui vai ser igual a 5 vezes 10, mais com menos. Menos 5 menos 3, 2 joule. Ou aqui também eu posso dizer 10 elevado a 2 vai dar 100, vezes 5 dá 500 também, que estaria correto. Lembrando que trabalho como energia sempre é dado em joule, ok? Sempre dado em joule. Exemplo 2. Se aparecer gráfico para você para calcular o trabalho termodinâmico, o que a gente faz? A gente vai fazer da mesma maneira que a gente via lá no primeiro ano para calcular o trabalho mecânico. Apareceu o gráfico, eu calculo pela área do gráfico, sempre. Então ele diz o seguinte: um gás ideal sofre transformações conforme indica os gráficos a seguir. Determine o trabalho desse gás. Então eu tenho dois gráficos aqui. A gente sempre vai observar o que está abaixo dessa linha onde tem a seta, ele que sempre começa de A até B. Então, o que está abaixo, que figura geométrica que eu tenho? Eu tenho um retângulo. Então, como é que eu calculo a área de um retângulo? A gente calcula como base vezes a altura. Trabalho aqui vai ser igual. Quanto é a base? A gente vai olhar aqui, ó. Não sei se dá para enxergar aí, mas aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 5. Então, veja, ele não está começando do 0, ele está partindo do 2 e está chegando até o 5. Então, a gente vai subtrair. 5 menos 2 vai ser igual a 3. Então, aqui vai ser igual a 3. E a altura daqui para cá, 100. Então, aqui do lado tem 100, tá? Então, 3 vezes 100, 300 joule. Lembrando, como energia, sempre em joule. Tá? Lembre que ele sai do 2 e vai até aqui o 5, que é tudo que está abaixo da linha, onde começa do ponto A até o ponto B. Aqui é a mesma coisa, ó. Começa aqui até o ponto B. Do A até o ponto B. Então, tudo que está abaixo dessa linha. Que tipo de figura geométrica aqui? Eu tenho um trapézio. Peraí, como é que eu sei que é um trapézio? Lembre, como é a figura geométrica de um trapézio? É dessa forma, ó. Tá vendo? Onde aqui eu teria a base maior, aqui em cima eu teria a base menor e aqui do lado eu teria a altura. Só que você imagine que eu peguei esse trapézio e eu cortei ele no meio, tá? Veja, peguei esse trapézio e cortei ele no meio, sobrou esse aqui, tá vendo? Continua aqui tendo altura, aqui embaixo continua tendo base maior e aqui em cima continua sendo base menor. Eu vou girar esse trapézio. Eu vou pegar esse trapézio e vou girar para cima. Ao girar, eu vou ter algo desse tipo, ó. Tá vendo que é igual a figura que a gente tem aqui? Aqui era o quê? Ó, lembra? Eu girei, era a base menor, que continua sendo base menor. Aqui era o quê? Base maior. Aqui, ó, quando eu girei, ele veio para cá. Então, aqui eu tenho base maior. E aqui embaixo, que é justamente esse pedaço aqui, ó, que veio para baixo, lembra? Eu girei. Fiz esse giro.
é a altura. Então, agora eu calculo pela área do trapézio. Como é que eu calculo a área do trapézio? Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Então, aqui a gente vai ter, quanto é a base maior? A base maior está aqui, ó, desse lado. Então, a base maior, 8. Mais, quanto é a base menor? Tá aqui desse ladinho, ó. Então, tá aqui, ó, 2. Dividido por 2. E a altura, ela começa aqui, ó, no 0,5 e termina no 2. Então, 2 menos 0,5, que é igual a 1,5. Então, aqui dá 1,5. Resolvendo aqui, preciso resolver primeiro que está entre parênteses. 8 mais 2 vai dar 10, dividido por 2 vezes 1,5. 10 dividido por 2 vai dar 5, vezes 1,5. Então, o trabalho aqui vai dar igual a 7,5 joule. O que pode aparecer além disso? Ó, pode aparecer um triângulo também, né? Pode aparecer triângulos para vocês. Como é que a gente calcula a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Pode aparecer trapézios quadrados e retângulos também. Você vai calcular como base vezes a altura. E pode aparecer o nosso trapézio ali que a gente fez do exemplo, que aí a gente calcula como base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Então, pode aparecer esses exemplos aí para vocês quando a gente vai trabalhar com termodinâmica para calcular o trabalho com gráficos, ok? Bons estudos.